Amém, queridos. Abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. É a última pregação em cima de Gálatas, o último capítulo, tratando o assunto, o Evangelho da Graça. Amém? Deu para entender um pouquinho aí, um pouquinho mais sobre graça durante esses meses? Foram 2 meses praticamente, né, falando sobre esse assunto. Amém? Amém? Então, temos esse assunto muito bem esclarecido pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas. E fica muito difícil a pessoa permanecer na ignorância, né, lendo uma carta como essa, que é absolutamente clara em relação ao que é a graça, né, o que é o Evangelho da Graça. Amém? Então, vamos lá, como de praxe, vamos estar versículo a versículo, comentando, lendo e absorvendo aquilo que Deus nos revela por meio da sua palavra. Amém? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Hoje mesmo eu estava respondendo lá no meu WhatsApp uma dúvida em relação a essa questão da vida do cristão, aquele nascido de novo. Então, a questão mais ou menos envolvia, Pipe, mas como pode uma pessoa, então, nascida de novo, que experimenta essa realidade do novo nascimento, pecar, errar? Pode uma pessoa nascida de novo cometer um pecado? Cometer erros na sua vida? É possível isso, sendo que ela é nascida de novo? Eu falei, sim. Sim, porque a Bíblia fala que sim. A Bíblia fala. Quando o apóstolo João, ele chega e fala, olha, aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Amém? Ao mesmo tempo, o apóstolo João fala, aquele que peca é do diabo. Olha que coisa. Esse John está meio louco. Uma hora ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala outra. Como é que é isso? Mas a intenção do texto grego ali é a praticidade. Então, não os acidentes que acontecem no nosso percurso diário. Certo? Então, o que eu estava explicando era isso, que o espírito humano está pronto. O nosso espírito ele não passa por nenhum processo de salvação depois que ele é regenerado. A regeneração ela é um ato absoluto. Jesus ele falou isso. E o espírito está pronto. O que significa estar pronto? Não tem mais o que ser realizado no teu espírito no aspecto salvífico. Amém? Você está salvo, você é uma pessoa salva. Tá, Pipe, mas daí como é que fica essa questão do pecado? Daí você entra num outro processo, que é a questão da santificação. A santificação, sim, ela é diária. Porque daí Paulo vai tratar aqui, inclusive ele tratou nessa carta também, a questão da nossa luta diária contra a nossa carne. A nossa carne, ela conspira contra o nosso espírito. Então, é diário. Todos nós, então, somos tentados, passamos por tentações, tropeçamos, temos, alguns pecadinhos de estimação, temos algumas coisas que a gente talvez julgue eles como pequenos e fala, isso daí Deus não liga. Esse Deus não dá muita atenção para ele. Então, a gente sempre cogita pecado como uma coisa de uma dimensão muito grande. E o apóstolo Paulo ele vai falar lá nos capítulos anteriores a respeito disso, de como que você vive uma vida de santificação. Só tem um jeito, na dependência do Espírito Santo. A santificação não é uma coisa que nós geramos em nós mesmos, por nós mesmos. Só é possível viver a vida cristã quando Cristo vive em nós, quando o Espírito Santo vive em nós. É Ele que nos capacita a isso. Ontem eu estava falando lá na local CWB, e eu estava falando sobre isso, sobre essa questão de que até mesmo para a evangelização, para alcançar essa geração relativista que está aí, a primeira questão, como uma espécie de estratégia, como uma espécie de conselho para todo evangelista, é a dependência total e absoluta do Espírito Santo. Quando eu estava lá na Alemanha, no Steiger, dando aula,
eu fui orar com os alunos antes de enviá-los para os países vizinhos ali da Alemanha. Eu falei para eles isso, falei assim, olha, queridos, talvez vocês vão enfrentar frustrações nesse processo que vocês vão ficar nesses países, porque você vai lá, prega o evangelho e ninguém se converte. Então, vocês não podem ficar frustrados com isso. Por quê? Porque uma vez que vocês buscam o poder do Espírito Santo, buscam a presença do Espírito Santo, e vocês obedecem ao chamado de vocês, quem gera frutos, quem gera conversões, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós precisamos na nossa vida é buscar essa dependência total e absoluta do Espírito Santo na nossa vida. Para tudo, para exatamente tudo na nossa vida, precisa nascer dessa relação. Então, a vida cristã só é possível por causa disso. Por isso que ele fala, olha, caminhe no Espírito e vocês não satisfarão o desejo da carne. Então, quando você tem uma vida de oração, uma vida de busca, automaticamente você enfraquece a carne. Agora, se nós não temos uma vida de busca, uma vida de oração, automaticamente o nosso espírito enfraquece, a nossa carne cresce, engrandece. E aí, obviamente, que vai ser muito difícil a gente deixar de tropeçar no dia a dia, errar, cometer pecados. Amém? Certo? Então, esse é o nosso primeiro chamado. Buscar o Espírito Santo na nossa vida para que a gente consiga realizar qualquer tipo de obra. As experiências que eu vivi no tempo de igreja presbiteriana, na minha juventude, como evangelista de rua, as coisas que eu vi acontecer na rua, que Deus usar a minha vida e a vida de outros jovens presbiterianos, nascia disso. Nascia dessa vida de busca, dessa vida de jejum e oração. A gente não era assexuado. Uma vez estava só eu e o Fábio, que hoje é pastor presbiteriano lá no Paraguai. Nós estávamos indo evangelizar, parou um carro com 2 garotas dentro. Eu tinha 19 aninhos de idade. Tomava 3 banhos gelados por dia. Testosterona, 20 mil. E parou um carro com 2 meninas muito bonitas, né? E na cara dura falaram assim, vocês estão indo aonde? Eu falei, a gente está indo num bar ali. A gente estava indo num bar fazer evangelismo. Vocês não querem dar uma volta com a gente? Né? E a gente falou, não. Né? E ela falou na cara dura, eu falei, vocês são gay? Eu falei, não somos gays. Nós somos crentes, falando para elas. E a gente cabeludo, tudo de preto. Elas, além de gay, é mentiroso. Né? Aí elas desceram do carro e a gente evangelizou elas. A gente pregou o evangelho para elas. Ficaram bem constrangidas e a gente pregou o evangelho. Tá, mas eu falo isso como uma espécie de glória? Não. Eu falo isso porque eu sei de onde vinha essa capacitação. Não vinha de nós. Não vinha de nós. Essa capacitação sempre veio do Espírito Santo. Então, várias situações em que a gente passava como evangelista de rua e via Deus realmente gerando frutos, conversões, mas por causa disso. Sabe? Então, tentar fazer qualquer tipo de obra, qualquer tipo de evangelismo, sem o Espírito Santo é inútil. É inútil. Não acontece nada. É o Espírito Santo que mantém o meu casamento, minha paternidade, meu ministério o tempo todo. Eu que conspiro contra ele. É o contrário. O maior inimigo do Espírito Santo sou eu mesmo. Ele é meu amigo, mas existe algo dentro de mim que o tempo todo conspira contra o meu espírito e contra o Espírito Santo. E isso a Bíblia chama de carne. Então ela fala assim, se você não busca o Espírito Santo, automaticamente você já está satisfazendo a carne. Não é interessante isso? Quando a gente não busca o Espírito Santo, é automático que a gente está alimentando a nossa carne, porque ela se torna mais forte. Amém? Então, Paulo está falando assim, olha, se alguém for surpreendido em algum pecado, então, ele não está descartando da igreja a possibilidade do erro e do pecado. Olha, existe essa possibilidade, e nós estamos falando de uma igreja que estava experimentando o nascimento da fé cristã. Jesus sentia um cheiro de Jesus, o cheiro de Jesus ressurreto estava no ar ainda.
As histórias daquilo que Jesus tinha feito eram recentes, estavam ali ainda como parte da vida da igreja. Não tinha se passado como nós 2000 anos de história. Eles estavam ali ainda experimentando aquilo, o frutificar de tudo aquilo, a realidade da igreja. Os apóstolos estavam vivos, ressuscitando mortos, curando doentes. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala que as pessoas pegavam peças de roupa dele e levavam para as pessoas, e as pessoas, ao tocar na roupa dele, eram curadas. Se você pegar uma roupa minha e levar para casa, você fica endemoniado, é ao contrário. Então, era essa que era a vida desses caras. Então, a igreja estava experimentando isso. Esses caras viam isso acontecendo. E mesmo nessa igreja, havia essa questão do pecado. Daí, como deveria tratar essa questão do pecado? Daí ele fala, olha, vocês que são espirituais, dá uma paulada na cabeça dele, exclua ele da igreja, não converse mais com ele, não se relacione mais com ele. Não. Ele fala, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. E aí entra a disciplina. Disciplina bíblica é isso. Disciplina bíblica é o caminho para restaurar o irmão, não para punir o irmão. Na Bíblia não tem punição nessa visão da graça. Existe restauração. Claro que se o irmão se arrepender e desejar ter uma vida restaurada. E ele fala que não somente restaurá-lo, mas isso tem que acontecer com mansidão. Ou seja, tem que ser com amor, com graça e com misericórdia para com a vida do irmão. No verso 2 ele fala assim, levem os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Amém? Versículo 3, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Amém? Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui nessa noite, queridos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Amém? Nós somos iguais diante de Cristo. Claro que aquele que almeja o episcopado tem uma maior responsabilidade diante de Deus. Então, eu tenho consciência que sobre a minha vida, e aqueles que desejam ser pastores terão uma cobrança maior. E eu tenho medo disso. Mas não significa que o resto da igreja está liberada para ir para a galera. Então, cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Amém? E aí eu gosto muito de um livro do Brennan Manning, que é a Assinatura de Jesus, porque o coração desse livro consiste na máxima de que você não pode olhar para a tua vida e comparar a tua vida com o restante. Você não pode fazer uma comparação a nível horizontal. A tua vida sempre tem que ser uma comparação a nível vertical. Ou seja, o quão próximo o meu caráter está do Brunello? Não. Da Thalita? Não. Do Matão? Não. Do Felipão? Não. Até porque, misericórdia. A visão é o quão próximo o meu caráter está de Cristo. O quanto eu sou semelhante a Cristo. Essa que é a questão. E aí ele fala isso, que quando a gente faz essa comparação na horizontal, ok. Facinho, né? Que sempre vai ter pessoas aparentemente mais pecadoras do que você. Mas quando nós comparamos a nossa vida com Jesus, aí a gente vê o quão podre nós somos e o quanto a gente precisa de mudança em nossas vidas. Versículo 5, ele fala, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. E aqui ele está falando disso, da questão de que muitas vezes os pastores não recebem o seu devido cuidado da igreja. Porque sempre tem essa visão de que é o pastor que cuida da igreja, né? E não de que a igreja cuida do pastor.
E tem gente que às vezes olha essa visão muito no aspecto de um rebanho, né? Tem até um cara que fala assim: pastor não existe, porque pastor tem que dar comida para a igreja, como se eu fosse o pastor eu tivesse que sustentar todo mundo aqui. Eu trabalhasse, todo mundo tinha que ser sustentado, né? Se eu tivesse dinheiro, eu faria isso com muito prazer. Sustentava todo mundo. Mas não é essa a visão bíblica. Os apóstolos não ficavam visitando as pessoas, cuidando da comida da igreja. Por isso que lá em Atos levantam o quê? Os diáconos. E aí os apóstolos falam assim: a gente vai se dedicar ao ministério do ensino e da oração. Esse era o papel do apóstolo. Orar e ensinar. Amém? Orar e ensinar. Esse era o papel. Então, hoje, o que a gente tem? O pastor ele é como uma peça descartável, muitas vezes, né? Porque o que acontece? Você vai numa outra igreja e fica por lá, né? Muitas vezes nem se despede. E como nós tivemos isso nessa igreja há muito tempo, às vezes a pessoa não está mais aparecendo, a gente liga: e aí, está tudo bem? Não, estou numa outra igreja. Amém? Que está numa outra igreja não está, né, na sacanagem por aí. Ainda bem que está numa outra igreja, mas custa comunicar, né? Custa dar um alô, alguma coisa. Então, Paulo está falando isso. Fala: olha, queridos, ele está ensinando a igreja isso, que a igreja tem que cuidar do pastor. Amém? Levanta a mão aí. Recebe aí, em nome de Jesus. A igreja precisa cuidar do pastor também. Porque às vezes a gente tem essa postura de achar que só ele que tem que cuidar da gente, e a gente não tem que cuidar dele. Amém? A igreja também precisa cuidar do pastor. Então, faça favor. Versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Olha só do que ele está falando. Então, como igreja, nós precisamos entender esse princípio. Nós não estamos falando de Malaquias, né, que fala que se você dar o dízimo, Deus vai abrir as portas do céu. Não é disso que nós estamos falando. Porque no Novo Testamento, a aplicação do dízimo ele toma uma outra proporção. Esse termo já nem mais é utilizado na visão neotestamentária, né, mas está ali o princípio do cuidado. E aqui a Bíblia fala, então, que quem não tem esse cuidado está zombando de Deus, que é o que acontecia em Malaquias. Em Malaquias, quando o povo não estava dando o dízimo para o templo, o que Deus falou para o povo? Vocês estão roubando o sacerdote? Não. Estavam roubando quem, queridos? Deus. Amém? Era Deus que o povo estava roubando. Era Deus que estava roubando. Continuando no verso 8, ele fala assim: então quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, novamente, Paulo vem tratar essa questão da carne e do Espírito, né? Que quando eu estou plantando para a carne, eu estou colhendo destruição, estou colhendo morte para a minha vida. Agora, uma vez que eu busco o Espírito Santo, automaticamente, então, eu estou plantando para a vida eterna. Amém? Então, o Espírito Santo é esse que imprime em nós a qualidade da vida eterna. Lembra que eu falei uns domingos atrás a respeito dessa questão da natureza de Deus? Que a vida de Deus, ela não é somente quantitativa, ela é qualitativa. Lembram disso? Quantitativa, por quantitativo, o inferno também é quantitativo. A vida no inferno também é eterna, então ela é quantitativa. Mas a vida cristã, não. A vida cristã, a vida de Deus, essa vida que nós falamos e chamamos de vida eterna, e engraçado porque é vida eterna, e o inferno Deus não chama de vida eterna, mas de uma condenação eterna. Então, estar fora de Deus, não caminhar com Cristo, não caminhar no Espírito Santo, é viver uma vida de destruição, é viver numa vida de condenação. Como é que eu quero ter vida em mim? Como é que eu quero ter um casamento bem-sucedido? Eu quero ter uma vida bem-sucedida. Não estou falando de finanças, meu querido. Que eu sei de muita gente pobre, que às vezes come só feijão e arroz, e olha lá, e é extremamente feliz, porque caminha com Cristo.
Acorda com Cristo todos os dias. E sei de pessoas nadando em dinheiro, vivendo uma desgraça de vida, porque não tem Cristo em suas vidas. Amém? Então a gente precisa entender isso, que essa vida que o Espírito Santo quer nos proporcionar é a vida qualitativa, a vida de Cristo em cada um de nós, que é a única que é capaz de gerar frutos. Jesus ele deixou claro, olha, sem mim nada podeis fazer. Ele fez comparações em relação à árvore, dizendo que eu sou a videira verdadeira. Quem permanece em mim gera fruto, mas ele fala muito mais do que isso. Ele fala, gera muito fruto. Como é que está a minha vida e a tua vida nesse aspecto, queridos? Nós temos gerado frutos na nossa vida? Nós temos gerado frutos? Se nós não temos gerado frutos, será que não está faltando alguma coisa em mim, em você? Nós vamos viver mais um ano de 2023, mais um ano sem gerar frutos, sem gerar vida. Como vai ser isso? Comigo e com você. Então, essa vida qualitativa, ela vem do Espírito Santo, porque Ele é a própria vida. Amém? Então, se nós queremos vida eterna em nós, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Versículo 9, ele fala, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não desanimarmos. Eu acho interessante isso, né? Porque Paulo está falando assim, olha, não se canse de fazer o bem. Quantas vezes a gente se cansa disso? A gente se cansa da igreja, a gente se cansa do nosso ministério, a gente se cansa das pessoas, a gente quer desistir das pessoas, a gente se cansa do nosso casamento. Não é assim? Então Paulo fala assim que se você não se cansar de fazer o bem, você permanecer fazendo o bem, por que eu sempre falo, ligando essas coisas com a questão do casamento, queridos? Porque o ser humano tem um problema muito sério, e isso é uma coisa que eu procuro vivenciar no meu casamento assim, desde sempre, é de que eu quero ser 100 vezes melhor dentro de casa do que fora de casa. Eu prefiro ser um demônio fora de casa e um santo dentro de casa do que o contrário. Não estou dizendo que eu sou um demônio fora de casa. Porque eu sei que vocês gostam de um cortezinho, de fazer um memezinho. Mas se for também que se lasque. Entende? Porque tem muita gente que é assim, cara. Dentro de casa, os filhos têm medo, a esposa, sabe, quando chega em casa, chegou o Satanás. Então a gente precisa mudar isso. Mudar isso. Quem gosta de ficar em casa? Levanta a mão. Nossa, é bom isso, né? Isso significa que você tem um lar. Que você tem um lar. Então, não nos cansemos de fazer o bem. No versículo 10, ele continua dizendo, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Daí ele fala, especialmente aos da família da fé. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Daí eu acho que todo desigrejado tropeça nisso. Porque o desafio da fé cristã começa aqui, no aspecto do amor. Começa aqui. Eu, de verdade, a Gólgota existe há 22 anos, eu nunca tive raiva de ninguém. Raiva, não. Teve gente que eu fugi. Tem gente que quando está meu WhatsApp, assim, eu vejo mensagem assim, oh, Senhor Jesus, até quando? Leva, Senhor.
promove. Brincadeira, mas é de verdade, a gente não tem raiva de ninguém assim. Então, a gente precisa entender isso, que aí envolve a mesma questão do que eu falei. Eu prefiro amar vocês aqui dentro, ter amor para com a vida de vocês, investir na vida de vocês, fazer o bem para com vocês, mesmo que lá fora seja o contrário disso. Porque às vezes é justamente isso, a gente tem facilidade em amar lá fora e dificuldade em amar aqui dentro, né? E a Bíblia fala isso. Tem um outro texto que fala: aquele que não tem cuidado dos seus, o que acontece? Negou o quê? Negou a fé. Amém? Negou a fé. João, ele fala o quê? Que se você não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então é praxis isso, é prático. É o que a gente precisa, ter cuidado com os nossos, né? Cuidado. Eu, quando eu sei que alguém aqui da igreja está passando por dificuldades, assim, eu fico incomodado. Incomodado. Se eu já me incomodo com os de fora, no sentido de me preocupar com os de fora, por que não me preocupar mais ainda com os de dentro? Porque eu entendo que nós somos uma família em Cristo, amém? Paulo fala isso. Nós somos uma família. Não é subjetivo isso. Por que nós somos uma família, queridos? Isso não é subjetivo, isso não é uma metáfora. Por que nós somos uma família? Nós somos filhos do mesmo pai, amém? Certo? Quem é filho do mesmo pai é o quê? É irmão, né? Ou não? Imagina você chegar uma pessoa assim: quem é teu pai? Aquele cara ali. Daí chega para o outro: quem é teu pai? Aquele cara ali também. Vocês são irmãos? Não? Então, mesmo que queira não ser, porque é filho do mesmo pai. Amém? Se nós somos filhos do mesmo pai, logo nós somos uma família. Querendo ou não querendo. E temos que cuidar um dos outros. Amém, queridos? Eu falo dessa questão dos de fora, né, de que eu me sensibilizo muito com os de fora. Eu fui levar o Sheldon e a Paula na quinta-feira, depois do show lá, a gente foi assistir o Resgate, melhor banda do Brasil, e na volta para casa eu dei uma carona para eles, e umas 3, 4 quadras da casa dele, era 1h30 da manhã, tinha uma travesti na rua. Não tinha ninguém na rua. Estava frio pra caramba. E praticamente assim, né, com uma roupa quase seminu, mas 1h30 da manhã, cara. E eu olhei aquilo, meu coração, na hora. Cheguei em casa assim e orei por essa pessoa. Entende? Daí até o Sheldon até falou para mim, né, assim, eu falei: nossa, cara, que vida desse indivíduo, né? Daí o Sheldon: imagine como foi a vida dele para ele chegar a esse ponto, né? Chegar a esse ponto. Então, assim, queridos, nunca tire sarro, sabe, de pessoas que estão se prostituindo. Eu posso, sabe, dizer para vocês, assim, com toda a vivência da minha vida, daquilo que eu vivi como pastor nessa igreja nesses 22 anos. Todos os casos de homossexualidade que a gente teve que lidar aqui dentro, todos eles, sem exceções, são frutos de abuso sexual. Não estou dizendo que todo homossexual do planeta é fruto disso. Eu estou falando da nossa experiência como igreja aqui. Todo o caso de homossexualidade em que eu tive que lidar aqui dentro, todos são frutos de abuso sexual. Meninos e meninas. Muito triste isso. E eu estou falando só de homossexualidade, tá? Só de abuso sexual que desenvolveu, que acabou se inclinando para essa questão da homossexualidade. Sem falar os outros diversos casos de abuso sexual de pessoas aqui que foram abusadas quando criança. É assustador os dados que falam a respeito disso. Por isso que pais, olha, cuidem dos seus filhos. Mas não é cuidar dos da rua, é cuidado com os de dentro de casa.
Cuidado com o tio, cuidado com o irmão, cuidado com o avô, cuidado com o primo, cuidado, porque é disso que vem. Os maiores casos vêm, primeiramente, de pessoas da família. Então, cuidado. Cuidado. Nós, com o Gabriel, eu sempre tomei todo cuidado. A minha família não mora em Curitiba, né? Mora fora, mas eu nunca deixei o Gabriel dormir fora de casa enquanto criança. Eu não deixava ele nem ir na casa das pessoas. Quer vir, vem aqui em casa. Só foi começar a dormir na casa dos outros com 15 anos de idade. Sempre tomei muito cuidado com isso, sempre tive medo disso. Porque os números são assustadores. Assustadores. Versículo 11, queridos. Veja com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Daí o apóstolo Paulo fala assim: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Acho interessante isso, né? Porque ele fala assim: esse bando de hipócrita não vive a lei e quer, porque quer de alguma forma que os gentios sejam circuncidados para viver de alguma forma algum tipo de aparência legalista que vá de alguma forma trazer sobre ele algum tipo de liberação para que ele não seja perseguido. Porque é isso que estava acontecendo com os gentios. Os gentios estavam sendo perseguidos pelos judeus cristãos. Perseguindo quem? Os da família da fé. Então, às vezes, a gente precisa estar atento a isso. Por isso que ele fala que o cara que peca, tome cuidado com ele, sabe? Cuide dele. Haja com ele com amor, com exortação, mas com amor, com mansidão. Por que ele está falando isso? Porque o legalista não consegue. O legalista, se o irmão peca, ele quer matar o cara. Ele quer apedrejar o cara, ele quer dar uma paulada para acabar com a vida do cara de uma vez. Eu tenho uma grande dificuldade aqui por causa disso, porque eu tento aplicar na minha vida essa questão da graça. Por que eu sou gracioso com todo mundo? Porque eu sei que eu estou sujeito a cometer exatamente os mesmos pecados que qualquer um de vocês comete. E cometo. Não é nem que estou sujeito, cometo. Quando eu falo que eu sou um grande pecador, vocês pensam assim: não, o Pipe não. Eu continue pensando assim. Pode ficar, não tem problema. Mas eu sei de mim mesmo. Graças a Deus não vai ter aquele telão de cinema no juízo final lá mostrando. Senão eu nem ia. Eu ia falar: pode jogar para o inferno direto aí, porque não vou passar essa vergonha. Então, nem mesmo os que eram circuncidados conseguiam cumprir a lei e queriam que os outros cumprissem. Então, volta a questão, né? Volta lá no concílio de Jerusalém, onde Pedro se levanta e fala: olha, nem nossos pais e nem a gente consegue. Por que é sobre eles? Levanta Tiago: olha, a mesma coisa. A gente não consegue, então por quê? E aqui Paulo está falando a mesma coisa. Esses caras são circuncidados, mas eles tropeçam na lei. É um bando de idiota, um bando de burro, trazendo maldição sobre a vida deles o tempo todo. Então não entre nessa, queridos. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Amém? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, aí ele fala, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que ele está falando? Eu fui crucificado para a lei. A lei não tem mais poder sobre a minha vida. Ela já me condenou. Jesus já assumiu tudo aquilo que me condenava por causa da lei. E agora estou crucificado. Já morri. Estou mortinho. Sempre dou aquele exemplo de que você nunca vai ver num cemitério um guarda de trânsito lá dentro, em cima de um túmulo ali, dando uma multa de trânsito, cobrando uma multa de trânsito. Você nunca vai ver um juiz ali, um advogado, quem quer que seja, cobrando algum tipo de dívida. Por quê? Porque está morto. Quem morre, acabou a dívida.
Versículo 15: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação ou uma nova criatura. Regenerado. Amém? É isso que importa. Por que uma nova criação? O que importa é que se eu não sou uma nova criação, eu sou o quê? Uma velha criação. Em Romanos, Paulo vai tratar isso, que eu ainda estou em Adão, eu preciso sair da condição adâmica, aquela condição de ser caído, pecaminoso, da forma como eu estava, condenado ao fogo do inferno. Quando eu sou crucificado com Cristo, eu morro, a tudo aquilo em Adão morre. E eu renasço para uma nova vida em Cristo Jesus. Daí, respondendo a essa perguntinha do WhatsApp da irmã lá, eu falei assim, é justamente isso, o espírito é salvo, mas nós estamos aqui ainda. E aí tem a carne, tem aquilo que é terreno, aquilo que é corruptível, aquilo que se corrompe. Por isso que no céu é necessário nós recebermos um novo corpo, imortal, preparado para a eternidade. Por quê? O que vai acontecer com os outros mortos que vão ressuscitar? Eles vão receber também, de alguma forma, um tipo de imortalidade. Só que não é o mesmo tipo de imortalidade que nós receberemos em Cristo Jesus. Nós receberemos um corpo que não está nunca mais sujeito à corrupção. Aleluia. Por que Deus já não nos criou dessa forma? Não sei. Eu não sei. Só sei que vai ser assim. Nunca mais nós cairemos da condição em que nós estaremos. Aleluia. Você sabe o que é isso? Você viver uma eternidade despreocupado de cair daquela situação e poder vivenciar isso para toda a eternidade. Amém. Aleluia e amém. Por isso que não vale a pena, meus queridos, darmos voz para a nossa carne e trocarmos a eternidade interminável, sem fim, qualitativa dessa vida caminhada com Cristo Jesus para todo sempre e trocarmos isso por nossos míseros anos vividos nesse mundo. Amém? Como a gente é burro, né? Só eu que sou burro? Ouvi alguém fazendo assim, ó. Só eu que sou esse burro, que quando me vejo, estou eu trocando a eternidade por esse mundo miserável? Miserável? XVI. Paz e misericórdia estejam com todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, e Paulo termina, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos terminar falando juntos isso? 1, 2, 3. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos aplaudir o nosso Rei. Vamos orar. Senhor Jesus, que a tua graça permaneça em nós até o fim. Que a gente não seja enganado, Deus, por nenhum tipo de estupidez, de cogitar viver por qualquer tipo de pensamento de que nós podemos salvar a nós mesmos, obedecendo leis, regras, ou qualquer coisa que seja. Deus, que o nosso espírito, que nossas mentes, todo o nosso ser, se volte para o teu espírito, Senhor. Porque sem teu espírito nós falharemos. Sem o teu espírito nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Precisamos que você imprima em cada um de nós o teu caráter, o teu fruto, esse fruto diário, Senhor. Imprima em nós, que todos os dias nós possamos ser mansos, que nós possamos viver em santificação, Deus, que nós possamos criar dentro de cada um de nós, Deus, ódio pelo pecado.
E, Deus, que a gente possa ter sempre, Deus, um coração gracioso, de compaixão, de mansidão para com todos aqueles que estão entre nós, que tropeçam, que pecam, que erram, Deus. Que essa seja uma igreja de restauração, Deus, e não de condenação. Que seja uma igreja de graça, Deus, e não uma igreja legalista, Senhor. Uma igreja em que a gente se preocupe, primeiramente, Deus, com os da família da fé, Senhor. E depois nos preocupamos, Deus, com aqueles que estão lá fora. Que a gente seja, Senhor Jesus, sabe, suporte um na vida do outro, Senhor. Mas nós precisamos do Teu Espírito, Deus. Restaure o amor entre nós, a unidade da igreja, Senhor. O desejo de estar juntos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua paz nos permita isso, Senhor. Que a Tua graça nos permita isso. Que a Tua misericórdia nos permita viver, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor desejou e sonhou para todos nós como igreja, como família, como irmãos em Cristo, do mesmo Pai. Amém.